Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, a casa da Mãe de Misericórdia, da Rainha da Amazônia. E você, de modo especial, que está nos acompanhando e se faz presente conosco aqui, pelos meios de comunicação, pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré e pela rede mundial de computadores. Você que está em casa, no carro, no trabalho, no ponto do ônibus, nos escutando através do seu celular, a você e a cada um de vós a nossa acolhida. Caríssimos irmãos, na Sagrada Escritura, a união de Deus com seu povo é vista como um matrimônio espiritual. Por isso que todo ato que quebra essa união de matrimônio espiritual entre nós e Deus é tida pelos profetas como adultério, como traição. Então nós percebemos o valor do matrimônio, ao ponto que os autores sagrados, utilizaram-se desta imagem para caracterizar a própria união de Deus com o povo da aliança, o povo da antiga aliança e conosco, o povo da nova aliança. Que não somos um outro povo, mas o mesmo povo, porque somos o fruto do resto fiel de Israel. Aquele resto fiel que reconheceu em Jesus o Messias, o Salvador. Então nós somos a continuidade do povo da antiga aliança, sendo, porém, o povo da nova aliança. A igreja é o povo da nova aliança. Então a igreja é a esposa de Cristo. E cada um de nós é cônjuge do Senhor na ordem espiritual. Isso quer dizer que nós temos uma união profunda e íntima com o Senhor. A vida do discípulo deve ser a vida de um esposo, de uma esposa espiritual.
Por isso que essas imagens ligadas à união do homem com a mulher, né, ao matrimônio, ao amor, que diriam os gregos o amor erótico, ou seja, erótico no sentido original da palavra, ou seja, romance, união afetivo sexual. Não como nós utilizamos, que é o quase pornográfico, né? Tem a diferença entre o erótico e o pornográfico, né? Para o grego, no grego, o eros é o amor afetivo sexual, o amor que liga o homem à mulher. Já a pornografia vem de porneia. Porneia significa em grego prostituição. Por isso que o adultério é considerado um ato de prostituição. E o povo da antiga aliança incorreu muitas vezes em prostituição, em adultério, abandonando o seu senhor, o seu esposo, o esposo de sua alma. Então nós devemos ter muito cuidado, povo da nova aliança, para nós também não incorrermos neste mesmo pecado. Afinal de contas, o fruto não cai longe do pé, não é? Nós temos que ter muito cuidado. E no Evangelho Jesus, é questionado pelos fariseus. Jesus, você que é mestre, nos explique por que Moisés colocou lá na lei que é permitido dar o divórcio. Aliás, ele já começa antes, né? É permitido dar o divórcio? O homem pode dar o divórcio? Alguém perguntaria, então por que Moisés, Deus te deu o céu? O copo d'água da salvação, viu? Dá de beber a quem tem sede é uma das 14 obras de misericórdia. Você pode salvar a sua alma porque deu um copo d'água a uma pessoa, viu? Preste atenção. Bem, e como entender essa questão que eles colocam para Jesus? Jesus vai dizer para eles, não é assim. Deus criou o homem e a mulher para que os dois formassem uma unidade indivisível. E Jesus, assim, restaura a união do homem com a mulher, a condição de matrimônio, a condição de sacramento. O que é sacramento? Lembra lá da catequese? Sinal sensível e visível da graça de Deus. Porque o casamento como fato natural, como fato social, acontece entre todos os povos. E há vários tipos de casamentos, né? Poligamia, um homem com várias mulheres. Poliandria, uma mulher com vários homens. Hoje em dia já inventaram até o que não é casamento, né? Para dizer que é casamento. Casamento é a união entre dois diferentes, né? Então, o que passa disso não é. Mas Jesus restaura o casamento à condição de sacramento, como Deus criou no princípio. O homem e a mulher. A mulher para o homem e o homem para a mulher. E afinal, o que faz o homem ser homem? É a mulher. E o que faz a mulher ser mulher? O homem. Né? Senão nós não teríamos termo de comparação. E Jesus restaura. Né? Eles voltam à carga, mas Moisés colocou na lei. E Jesus diz, é verdade, Moisés colocou na lei. Mas por que ele colocou na lei mesmo? Por causa da dureza dos vossos corações. Do vosso egoísmo, da vossa soberba, da vossa autossuficiência. Mas não foi assim desde o princípio, porque Deus fez o homem para doar-se à mulher e a mulher para doar-se ao homem. Porque muitos não querem se doar. Muitos querem apenas usar o outro para a sua própria satisfação e quando não está mais satisfeito, como um brinquedinho que a criança não quer mais, joga fora, se livra, como se a outra pessoa fosse um mero objeto para o seu divertimento e usufruto.
Veja que muitos ainda hoje se comportam assim. E muitos se casam, querem se casar, colocando o divórcio como condição sine qua non. Eu só caso se eu puder separar. Não, não pode. Uma união dessa já está fadada ao fracasso. Já começou pela dissolução. Então Jesus nos adverte, nos ensina, que nós não devemos encarar o divórcio como algo nem normal e nem natural. Agora nós temos que prevenir, porque muitos não pensam quando vão casar. Casam quase que por instinto. Muitos já fazem do namoro uma vida conjugal. Namoro não é tempo de vida conjugal, minha gente. Não é à toa que o carioca diz, não é? Fulano vive com Beltrana. Nem é marido e nem é namorado, né? Namorido. O que é o namorido? Nem é namorado, nem é marido. Passou de namorado, mas não chegou a marido. No Ceará a gente diria que o camarada ou a camarada numa situação dessa é garapeiro. Viu? Garapeiro. E outro nome para isto? Rolo. Aí fulano está enrolado, né? Quer dizer, já sabe. Então vamos ter cuidado, gente. Namoro é tempo de conhecimento. Justamente para você prevenir o divórcio, a separação. Para você não dizer, eu casei enganado. Porque antigamente as famílias que tratavam dos casamentos. Alguém dizia, mas eu não escolhi, foi fulano que escolheram para mim, não escolheram como eu queria. E hoje, você não tem a liberdade de escolher? Então, meu filho, para escolher você tem que saber, você tem que pesquisar, você tem que olhar a pessoa em família, e olhar a família da pessoa, porque você vai entrar naquela família. O grande drama do divórcio é que ele já está dizendo, é uma divisão, é uma quebra. Porque quando se une um homem com uma mulher, não se une apenas um homem com uma mulher, se unem duas famílias. E vai gerar uma família ali que vai entrar os filhos deles. Então eu tenho que ter muito cuidado e muita responsabilidade quando eu vou casar, porque eu estou assumindo um projeto de vida que envolve não só duas pessoas, mas muitas pessoas, para evitar depois que o prato fique quebrado. E para juntar os cacos, hein? Me diga, como é que vai ser? Então não é melhor prevenir do que ficar reclamando? Jesus é muito atrasado, quadrado, careta. Os apóstolos mesmo disseram, mas Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar. É melhor ficar só no rolo. Quase que eles diziam isso, né, para Jesus. Mas Jesus diz, não é assim. É porque há pessoas que nasceram incapazes para o matrimônio, para o casamento. E não só do ponto de vista físico ou biológico, mas psicológico e espiritual. Há outras pessoas que os homens tornaram incapazes para o casamento. E como é que os homens tornam os outros incapazes para o casamento? Com a educação, com a cultura, com as ideias. Não, diga não, bobo. Aquilo é só para tirar foto. Se não der certo, separa. Está vendo? Isso é uma ideia. Isso deforma. Isso incapacita para o casamento. Então nós temos que ter muito cuidado, família. Nós temos que cultivar os valores cristãos, os valores de Cristo nas nossas casas. Senão nós vamos ficar como os fariseus e os primeiros discípulos, né? E olhe, Moisés colocou o divórcio, para quem não sabe, na lei. Vocês sabem? Para proteger a mulher do egoísmo do homem. Porque naquela época, ou antes de Moisés, né, porque Moisés já está mais de 1 milênio antes de Cristo. Então você veja que é muito tempo. E antes de Moisés, o homem, para ele se livrar da mulher, não precisava fazer muita coisa não. Só precisava mandar ela embora. Eu não te quero mais não, está muito enjoada, já enjoei de ti. Agora tu está velha. Não quero mais saber de ti não. E muitas vezes
tinha um dote, não é? Ele recebia o dote, mandava a mulher embora e ficava com o dote da mulher. Quer dizer, era uma situação alarmante. Então, Moisés já colocou o divórcio para proteger a mulher. Ah, tá bem, você não quer mais a mulher, tudo bem. Mas você vai ter que fazer um documento, você vai ter que dizer o motivo e você vai ter que devolver o dote dela. Tá certo, querido? Então veja, por quê? Tudo isso porque Jesus já deu a resposta. O egoísmo, a soberba. Então hoje nós vivemos um mundo individualista, onde as pessoas pensam só em si, na sua felicidade. Mas ninguém é feliz à custa da infelicidade dos outros, viu? De mulheres ou de homens que ficam abandonados, de crianças que ficam sem pai ou mãe, órfãos de pai ou mãe vivos, famílias desestruturadas, que você tem que ter a maior caridade, a maior misericórdia para acolher, para ajudar a refazer, para juntar os cacos. E aí sobra para pai, para mãe, para a família e para a igreja. Somos nós que temos que juntar os cacos, refazer, curar as feridas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos evitar o mal antes dele acontecer. Vamos trabalhar na prevenção, na preparação dos jovens para o matrimônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.